Olá, amigos do canal Desvendando a Política. Meu nome é Rafael Libos e eu volto, como sempre, toda semana para desvendar mais um político da cidade de Londrina. Lembrando que a gente começou pela Câmara Municipal de Londrina, mas a gente não vai parar por aí. Depois a gente vai para a Prefeitura, depois a gente vai para as entidades, órgãos municipais e a gente vai desvendar toda a política de Londrina. Hoje a gente vai falar de um vereador, o Madureira, mas a gente não consegue falar do vereador Madureira sem falar aí do tio Douglas, sem falar do Rony Alves, sem falar do Jamil Janene. Por quê? Porque o Madureira foi eleito numa coligação, se licenciou, tio Douglas assumiu, se licenciou e o Jamil Janene assumiu. Depois que o Rony Alves foi afastado, o tio Douglas voltou. É uma confusão, calma. Eu não entendi o que ele falou. Mas agora, nesse vídeo, a gente vai explicar aí minuciosamente qual foi a jogada, então, do prefeito Marcelo Bellinati para que ele conseguisse eliminar 2 vereadores eleitos para que o seu cavalo campeão aí, o vereador Jamil Janene, entrasse e seguisse aí o mandato de vereador. Bom, sem mais delongas, roda a vinheta. Nesse vídeo, a gente vai manter os mesmos critérios que a gente manteve para todos os outros vereadores que aqui já foram desvendados. Quem não assistiu, eu peço que assista. A maioria dos vereadores já foi desvendado aqui por esse canal. E também a gente tem um vídeo muito interessante, que é onde a gente mostra quanto custa um vereador. A gente entra na Câmara Municipal de Londrina e faz a somatória de todos os gastos que existem para que se cumpra um mandato. E quanto custa um mandato de vereador de Londrina, vocês vão ver que é um valor absurdamente questionável aí para os cofres públicos. Mas antes de eu começar aí os critérios que a gente começou a fazer desde o primeiro vídeo do primeiro vereador para esse vereador em questão, o Madureira, eu tenho aí que fazer algumas observações, contar uma história rápida aqui para vocês, porque o Madureira foi um vereador que foi eleito, mas não assumiu. Como funciona? Até as últimas eleições aí do Legislativo Municipal, a gente podia fazer coligações, né? Então, existiu a coligação PP-PTB. Bom, das figuras que vão ser faladas aí nesse vídeo, PP pertence ao partido do atual prefeito de Londrina, o Marcelo Bellinati, e ao Jamil Janene. E o PTB é o partido do Rony Alves, partido do tio Douglas e o partido do Madureira. Então eles coligaram e ainda não falei para vocês, não mandei, mas vou fazer um vídeo falando do coeficiente eleitoral. Existe aí, né, uma quantidade de votos que essa coligação tem que ter para que eles vão ser eleitos. Desse coeficiente, quem foi eleito dessa coligação? Foi eleito aí democraticamente. Quem teve a maior quantidade de votos? O Rony Alves e o Madureira. Porém, o cavalo campeão do Marcelo Bellinati, que foi eleito aí como prefeito da cidade de Londrina, era o Jamil Janene. Até pela aproximação, eu acho que eu não preciso falar muito quando eu falo Bellinati e falo Janene na mesma frase, acho que já diz muita coisa. A gente não pode esquecer do Antônio Bellinati e do José Janene. E agora a história se repete com Marcelo Bellinati e Jamil Janene. E você pode ter certeza que ele fez uma grande articulação para que ele conseguisse colocar o Jamil Janene aí de vereador da cidade de Londrina. Vamos lá. Então quem foi eleito? Foi eleito aí o Rony Alves e foi eleito o Madureira. Depois, o tio Douglas ficou como primeiro suplente, ou seja, na falta do vereador que foi eleito, que é o Madureira, quem assumia era o tio Douglas. E depois, em segundo suplente, aí o Jamil Janene, ou seja, para que o Jamil Janene assumisse, era quase como se acontecesse um milagre. Mas esse milagre aconteceu, esse milagre foi provido aí pelo Marcelo Bellinati numa jogada política. E aí eu deixo a critério de vocês dizer se isso é politicagem ou é política correta, tá? Mas a gente vai desvendar e vai explicar os fatos. Quando o Madureira antes de o Madureira assumir, o Bellinati então fez uma proposta para o Madureira, ou seja, ele precisava colocar o Jamil Janene na vereança, mas precisava eliminar esses 2 vereadores.
O primeiro que ele foi aí começar a conversar foi o Madureira. O Madureira ia ser, eu imagino que seja uma conversa muito mais difícil, porque imagina uma pessoa que acabou de ser eleita, como que você convence ela de se licenciar e ir para outro cargo para abrir essa vaga e deixar aí para outro candidato. A jogada do Marcelo Bellinati, na minha opinião, foi muito inteligente, porque ele liberou pro Madureira a FEL, que é a Fundação de Esportes de Londrina. O Madureira é uma pessoa que foi ligada ao esporte, é um professor de taekwondo, que entrou na política e entrou na vereança, entrou no legislativo com essa bandeira de esporte. Agora imagine só, você que sempre fez aí a pauta de esporte, levantou a bandeira de esporte, e de repente você tem a oportunidade de comandar o esporte da sua cidade através da Fundação de Esporte de Londrina. Então eu acredito que também tenha sido uma decisão um pouco difícil para o Madureira, mas ele, fazendo uma pesquisa rápida ou com entendimento mínimo, ele viu que é muito mais fácil você fazer a política concreta dentro da Fundação de Esporte do que disputando lá com 18 vereadores, um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido. Então ele conseguiu que o Madureira saísse, se licenciasse. O Madureira não abriu mão do cargo, ele se licenciou para cuidar da FEL, e aí ficou mais fácil para o cavalo campeão aí do Marcelo Bellinati, ele que era o terceiro na ordem, agora já é o segundo. Então, Marcelo Bellinati, não satisfeito ainda, precisava eliminar esse outro concorrente, que era o tio Douglas. Obviamente que quando o Madureira foi lá para a FEL, o tio Douglas já ficou prontamente ali para assumir o cargo de vereador. E como você elimina mais esse candidato aí para que o Jamil Janene, cavalo campeão do Bellinati, entrasse? Bom, o tio Douglas, ele é uma pessoa que ele tem lá uma graduação em educação física e também é uma pessoa aí que trabalha no comércio de animação infantil, é o famoso tio Douglas, que faz lá aquela colônia de férias, que salva muitas famílias aí na época de férias, né? Então é uma pessoa que tem aí essa experiência, né? Tanto a experiência profissional aí de animador de festa infantil e a graduação acadêmica e na graduação de educação física. Mas ele já tinha garantido a FEL, a Fundação de Esporte, para o Madureira, que também é formado em educação física. Então ele teve aí a brilhante ideia de também dar um cargo de confiança, um cargo aí de importância, de relevância na cidade de Londrina para o tio Douglas, para que o tio Douglas tomasse essa decisão e de ir aceitar esse desafio e abrisse mão aí do cargo de vereador. Eu imagino que tenha sido uma negociação um pouco difícil, porque veja bem, ele ofereceu a superintendência da SESF. Agora digam para mim, o que um vereador graduado em educação física com experiência em animação de festa vai entender da SESF? Né? A não ser o cargo, o salário é basicamente o mesmo, talvez o trabalho até seja maior, e eu tenho aí duas teorias. Essas teorias foram construídas única e exclusivamente por mim e não quer dizer que sejam verdades, mas eu quero colocar aqui para vocês para que a gente reflita juntos se talvez não foi isso que aconteceu. A primeira teoria é que o tio Douglas aceitou prontamente. Ele é coligado lá com o partido do prefeito de Londrina e de repente ele falou assim, não, o prefeito quer o Jamil Janene, confia mais no trabalho do Jamil Janene, aí acha que de repente o Jamil Janene vai fazer um trabalho de maior importância, eu vou aceitar esse acesso aí porque eu tô junto com o Marcelo Bellinati, prefeito de Londrina, e o que o Marcelo Bellinati decidir para mim tá ótimo, a gente vai seguir esse desafio. Agora, a teoria que eu levo como a verdadeira, a mais próxima da realidade, que já, como eu disse antes e eu continuo dizendo, é minha única e exclusivamente teoria, é que o tio Douglas declinou, não aceitou a primeiro momento essa indicação. Porque veja bem, ele acabou de assumir, ou acabou de ter a oportunidade de assumir para ser vereador da cidade de Londrina. Ele foi graduado no esporte, ele tem aí essa experiência de animação infantil, então eu imagino que ele chegou lá cheio de projetos, cheio de ideias boas para fazer, cheio de empolgação, e de repente o prefeito de Londrina faz uma proposta para ele ser superintendente da SESF. Veja bem, gente, o perigo que isso implica, porque
não tirando mérito nenhum aí do tio Douglas, mas o cargo de superintendência da CESF é a pessoa que comanda a CESF, tanto da parte aí de mídia, a parte de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de funcionamento da entidade. Pelo menos eu acho que ele não tinha aí capacitação para estar nesse cargo, mas esse cargo, pelo que eu vi, ele é político. Hoje quem está lá é o Jaqueta, que é um ex-vereador ligado aí ao Bellinati, então eu vi que esse cargo ele já deixou direcionado aí para essas separações, né, políticas que às vezes ele faz. Então ele colocou lá, mas eu acho que o tio Douglas, a primeiro momento, não aceitou, falou: olha, Bellinati, eu agradeço mesmo por você ter lembrado de mim, mas eu vou continuar aí, vereador, tô cheio de projeto, acabei de assumir, o acesso talvez não tenha nada a ver comigo, eu não entendo nada disso. Mas aí o Bellinati jogou a real pro tio Douglas: olha, tio Douglas, seguinte, eu preciso que o Jamil Janene entre nessa legislatura. Caso você não aceite, caso você decline aí o meu pedido para que você assuma a superintendência da CESF, aí não tem muito sentido eu ter levado lá o Madureira para a Fundação do Esporte de Londrina. Então daí, como eu não consegui fazer minha articulação política, eu vou pedir para que o Madureira volte a assumir aí a cadeira que é dele por direito, e aí você volta aí a ser suplente. E pressionado, óbvio que o tio Douglas aceitou, porque ou ele aceita, no final das contas, ou ele aceitava lá ser superintendente da CESF, que ele não tem nenhum entendimento, ou ele voltaria a ser segundo suplente e não teria relevância o trabalho dele na cidade de Londrina. Então, única e exclusivamente por isso ele aceitou a CESF, isso é uma teoria minha. E aí quem me volta? Jamil Janene. E aí o Bellinati, depois dessa monstruosa, descomunal articulação política, de tirar 2 vereadores numa jogada só, de sangrar, na minha opinião, sangrar a CESF, porque colocou uma pessoa incapacitada para seguir a direção da CESF, para que só o seu cavalo campeão, o Jamil Janene, do seu partido, entrasse aí na legislatura e seguisse os passos aí que a família Bellinati e Janene são acostumados a seguir na cidade de Londrina. Aí o Jamil Janene aceitou, obviamente, né? Depois que tiraram lá o Madureira, tirou o tio Douglas, ele entrou e já entrou com discurso que aceitaria ser líder do governo, ser líder do prefeito, já entrou cheio de empolgação. Mas o primeiro discurso que ele faz é exatamente contra o Marcelo Bellinati, que é a maior bandeira do Bellinati. O Bellinati, quando ele entrou, e essas coisas, o Bellinati é um político de carreira, tá, gente? O Bellinati, a gente tem que lembrar que ele é do Partido Centrão, ele era deputado federal do Centrão, então ele sabe fazer a jogada. E ele sabe muito bem que as coisas que ele tem que fazer que é impopular, então qualquer burburinho que der, né, qualquer coisa que ferisse a imagem dele, ele sabe que ele tem que fazer nos primeiros 6 meses aí de gestão. Marcelo Bellinati, ele é do PP, partido do Centrão. Hoje eu vejo muita discussão, Centrão, que o atual presidente aí fez aí coligação com o Centrão, e o Centrão é pútrido. Existe muita conversa, mas eu quero lembrar para vocês que o Marcelo Bellinati, ele foi deputado federal do Centrão quando se iniciou essa frase impopular Centrão. Então ele é um político acostumado aí com a política, sabe fazer o jogo, e o jogo é tudo que você faz de medida impopular, você tem que fazer nos primeiros 6 meses. Por quê? Porque a opinião pública ainda aceita certas coisas, os próprios vereadores ainda não estão tão dispostos a entrar num conflito, e a população mesmo vai esquecer, né? Vai ter muito tempo para esquecer essas medidas impopulares. E foi justamente o que ele fez. Ele aumentou esse aumento abusivo do IPTU, ele fez nos primeiros 6 meses de mandato, e também essa conjuntura, esse processo descomunal aí que ele fez para tirar 2 vereadores, né? Essa articulação política para tirar 2 vereadores da jogada, para colocar o cavalo campeão dele, que é o Jamil Janene, ele fez nos primeiros 6 meses de mandato. Mas o Jamil Janene, maluco, entrou lá todo pomposo, né? Ganhou de mão beijada lá o cargo de vereador, mas chegou falando para todo mundo, falando aí para a imprensa, para todo mundo, que ele era contra
a maior bandeira de luta do Marcelo Bellinati. Ele falando que era contra o aumento de IPTU. Porque eu sou contra o aumento de IPTU, porque o aumento de IPTU é abusivo, eu vou votar contra o aumento de IPTU, onde já se viu o aumento de IPTU. Ou seja, o Marcelo Bellinati teve todo aquele trabalho para tirar dois vereadores da jogada, para colocar o maluco do Jamil Janene para vereador e o doido me fala que é contra a principal bandeira do Bellinati. Bom, o resultado foi óbvio que o Janene votou a favor do aumento, votou a favor do Marcelo Bellinati e depois ele fez tudo que o Marcelo Bellinati quis. Marcelo Bellinati deve ter chegado e falou assim: seu maluco, eu te coloquei ali, não é para você ter opinião, eu te coloquei ali, é para você votar o que eu quero. Porque era para você ter sido segundo suplente, terceiro da lista. Tirei um, tirei outro, e agora você acha que você pode ter opinião? E aí foi exatamente o que aconteceu. Ele votou a favor do IPTU, votou contra a cassação do Rony Alves, né? Acho que, como a gente não tem como falar do Madureira, porque o Madureira se licenciou, como a gente não tem como falar do tio Douglas, porque o tio Douglas se licenciou, ele voltou depois que o Rony Alves, que é da mesma coligação aí, ficou afastado. Mas como esse vídeo ele é sobre o cargo destinado ao Madureira, eu acho que o que a gente tem que falar é do Janene, que foi quem efetivamente trabalhou aí nesses anos de mandato destinado a Madureira. Mas a gente podia aí resumir rapidinho também o José Janene. José Janene foi um cara que não entrou por mérito, foi um cara que votou a favor do aumento de IPTU abusivo, foi um cara que votou aí contra a cassação do Rony Alves e do Mário Takahashi. Acho que isso era o suficiente, a gente já podia parar por aí. Acho que já é informação suficiente para a gente jamais pensar em algum dia colocar essa pessoa, esse ser, em algum cargo público que for de voto popular. Mas como o canal aqui ele é justo, como o canal desvendou de uma forma criteriosa todos os outros vereadores, a gente vai fazer a mesma coisa aí com o seu Jamil Janene. A gente vai falar dele dos gastos de viagem, a gente vai falar das políticas públicas que ele aprovou, a gente vai falar aí das sessões, se ele teve falta em sessão, se ele foi presente em todas, se teve falta se justificou, daquele mesmo critério que a gente sempre faz. Bom, o primeiro critério é as suas presenças em sessões. Como vocês podem observar, das 86 sessões, ele participou de 84, faltou em apenas 2 e as 2 foram justificadas. E o critério mais importante, a política pública. E agora a gente vai definir, a gente vai desvendar aí quais foram as políticas públicas aprovadas aí pelo então vereador Jamil Janene. Bom, é óbvio que não teve nenhuma lei aprovada pelo senhor Jamil Janene. Lembrando que o nosso critério aí é de autoria exclusiva. Ele tem uma lei que ele aprovou junto com a Ailton Nantes, que a gente já desvendou aqui. Acho que a gente não precisa falar da mesma lei 2 vezes, mas ele não tem nada. Até porque ele não ganhou de mão beijada lá o cargo de vereador de Londrina para ficar aprovando lei de autoria. Ele ficou para aprovar as leis que o executivo mandar e fazer a mesma pauta, conversar o mesmo discurso que o Marcelo Bellinati quis. Ele era um fantoche, na minha humilde opinião. Depois que a gente viu toda a jogada aí que o Marcelo Bellinati fez para tê-lo no cargo de vereador, para mim ele era só um fantoche ali para o Marcelo Bellinati, que estava ali para erguer o crachá quando o Marcelo Bellinati mandar. Então eu não tenho como falar política pública, até porque ele não fez nenhuma política pública, não se deu trabalho nem de nomear um nome na rua, fazer uma honraria. Não, nem isso ele se deu trabalho. Ele estava ali só para Marcelo Bellinati, vota sim, vota não, e é exatamente disso que eu tenho para falar desse vereador. E o terceiro e último critério que a gente avalia sempre é os gastos com viagem. Ele fez uma viagem que ele teve lá gasto de passagem aérea mais de R$ 1.500, alimentação mais de R$ 30, pousada mais de R$ 600, translado mais de R$ 216, que foi uma ida que eles foram a Foz do Iguaçu. Eu vou inclusive verificar aí essa viagem, os gastos dessa viagem, porque eu vi que essa viagem ficou caro para os cofres públicos. Porque foi secretário de não sei quem, secretário de não sei da onde, secretário de não sei da onde, aí secretário leva assessor, o outro secretário também leva assessor, foi todo mundo de avião, pelo que se foi aí pela mesma onda aí do Jamil Janene. Então, como eu vi que foi um camalhaço de pessoas aí para essa agenda aí em Foz do Iguaçu, todos saindo de Londrina, todos com dinheiro público, eu imagino que essa viagem não ficou barata aí para os cofres públicos.
Mas como a gente está desvendando a Câmara Municipal de Londrina, vamos ter ênfase aí no vereador. Esses são os gastos de uma única viagem, ele só viajou uma única vez, com todos os secretários de Londrina, ou seja, bem alinhadinho com o prefeito de Londrina, que é exatamente isso que a gente espera. Se você gostou desse vídeo, se você não tinha esse conhecimento mais a fundo do que aconteceu, talvez você ouviu falar que o Madureira entrou, mas aí você não conhecia bem a parte de como o Janine entrou, ou se você até conhecia, mas sabe a importância de relembrar, até porque a gente está aí à beira de uma campanha eleitoral, de uma eleição municipal, tanto para a Prefeitura de Londrina, quanto para os vereadores, para a Câmara Municipal. O canal Desvendando a Política ele não tem interesse nenhum em desqualificar ou elogiar, ajudar a campanha eleitoral de alguém. A gente tem, na verdade, um compromisso com os fatos. Todas as buscas que a gente faz, as pesquisas que a gente leva com um cunho técnico, de mostrar para vocês a realidade. Quando a gente, às vezes, é um pouco mais agressivo com um com o outro, é porque a gente também tem nosso papel de cidadão e a gente, como você, está acompanhando os absurdos que acontecem na Câmara Municipal de Londrina. Se você concorda com a gente, eu peço para que você, se você concorda com a gente, eu peço para que você se inscreva no canal, eu peço para que você ative o sininho, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook e me ajude a espalhar para o máximo de pessoas como funciona hoje a política de Londrina.